Então vamos lá. A panela de fritar deve ser dada ao seu inimigo. Comida não deveria ser preparada na gordura. Nossos corpos são adaptados a uma dieta da idade das pedras com raízes e vegetais. O Dennis Burkitt, o médico criador da fibra. E nem sabia sobre o que era veganismo, provavelmente isso aí é década de 70, né? Os homens religiosos comem o que as brilhantes forças da natureza oferecem, mas aqueles ateus cozinhando o alimento bom pecam quando o comem. O Bhagavad Gita, texto religioso hindu, a Bíblia hindu, né, até onde eu sei. Então, quais são as 3 abordagens à alimentação crua? Tem o frugivorismo, a alimentação viva e até mesmo uma dieta mais paleolítica crua, né? Então, toda a característica anatômica, fisiológica e bioquímica do homem o coloca na classe frugívora. O número e estrutura dos seus dentes, o tamanho do seu sistema gastrointestinal, a posição de seus olhos, a composição de suas unhas, a função de sua pele, a característica de sua saliva, o tamanho do seu fígado, o número e posição das glândulas mamárias, a posição e estrutura dos órgãos sexuais, a característica da placenta humana e muitos outros fatores são testemunhos do fato que o ser humano é constituído como um frugívoro. Ou seja, até animais carnívoros têm placenta discoide, enquanto a gente tem placenta zonária. Até mesmo o tipo de placenta, quando a mãe está gerando filho, é diferente. Tudo é diferente. Então, ó, frugivorismo consiste em comer primariamente, não exclusivamente, frutos e vegetais crus. A alimentação viva se baseia em germinados, ou seja, até o mais famoso proponente da alimentação viva, o Gabriel Cousens, ele veio para o Brasil e falou que mais de 3 frutos ao dia causa câncer, né? Então, assim, a alimentação viva tem uma restrição a frutas e tende a incluir azeite, óleo de coco, agave, etc. Nós visamos realmente uma dieta limpa. Acreditamos que mesmo sendo cru, não é saudável. Ou seja, azeite é cru, se for azeite extra virgem, mas ainda assim não é saudável, porque não é integral. Bem simples. Usa azeitona ao invés de azeite. Apesar do que a azeitona não é amargo direto da árvore, né? Mas ainda assim, vocês entenderam o conceito, né? Pirâmide crua frugal. Ou seja, o que seria uma pirâmide crua frugal? Uma ampla variedade de frutas e elas vêm na base da pirâmide. A maior parte. Vegetais folhosos, vegetais crucíferos e frutas vegetais vêm como a segunda maior quantidade. E cogumelos, oleaginosas, ervilhas frescas, raízes, como cenoura, frutas secas, milho verde, feijões, vêm como um adendo à dieta, né? A gente fez essa aqui para o nosso, na tabelinha de curso online, que é bem legal, que aí mostra as frutas mais adequadas, né? Tá? Então uma das partes sobre o frugivorismo na prática seria combinação alimentar. Entender que frutas doces se combinam com frutas doces ou semiácidas. Frutas semiácidas se combinam com frutas doces e ácidas. Frutas ácidas se combinam com semiácidas. Ou seja, não é para misturar todas as frutas de uma só vez no intestino. Combinação alimentar é demasiadamente importante? Eu não acho mais hoje em dia, tá? Talvez por meu sistema gastrointestinal ser muito mais saudável na atualidade, mas ainda assim eu foco em outros fatores. Então aqui a gente não está fazendo combinação alimentar devida, tá? Mas se vocês quiserem fazer em casa. Então vegetais, por exemplo, frutas vegetais, verdes tenros, crucíferos, gorduras, frutas gordurosas, nozes, sementes, alimentos diversos. Seria mais ou menos isso. Muita gente não entende, por exemplo, raiz tuberosa, tubérculo e bulbo. Ou seja, ambos crescem debaixo da terra, mas são diferentes. Beterraba é raiz tuberosa. Batata é tubérculo. Bulbo é cebola. Raiz tuberosa. Tem amido? Tem. Tem carboidrato simples? Tem. Porque como que você vê que tem carboidrato simples? É doce a ponta da sua língua. Cenoura, quando você rala, você não sente gosto? Rala a batata e vê se bota na salada. E vai ficar bom? Então você tem a sua explicação de a diferença entre um e outro.
Por isso que a gente não rala inhame, batata doce, batata baroa, aipim. Ninguém rala isso na salada. E beterraba, porque é raiz tuberosa, não é tubérculo. Tem carboidrato simples ao mesmo tempo que tem amido. Tem água ao mesmo tempo que o outro tem bem menos água. Então, ervilha, por exemplo, ou seja, todas as bagas frescas são consumíveis. Todas as bagas não, muitas das bagas frescas cruas são consumíveis. Edamame, soja verde, né? Só o grão, só a semente, né? O grão, né? Dá pra comer quando você prepara, né? Porque não é muito gostoso a baga da ervilha crua, não. Se você comer cru, sem sal, sem tempero, tranquilo. Gramínea, por exemplo, muita gente não entende, mas uma gramínea cresce literalmente um grão, tá? Ou seja, caramba, chegou uma mensagem, tirou do Instagram. A gramínea é onde o pássaro aparece em cima, é onde cresce um grão. Estações, primavera e verão. É o que eu relato, que não é dado científico, tá? Mas no final das contas a natureza é muito inteligente, muito impressionante. Você pode ver, nos meus pés ainda não tem abacate. Os 2 pés lá de trás que são maiores, os abacates já estão crescendo, mas ainda não deu. Quando que vai dar abacate? Quando acaba o verão. Quando começa a entrar outono e inverno. Quando que vai dar cítricos? Inverno. Então, quando que vai dar brócolis, ervilhas? Geralmente, inverno. Entende? Então eu relato pelo menos isso. Primavera e verão, eu consumo menos gordura, menos necessidade por vegetais, frutas mais doces, mais hídricas. E o outono, ao contrário. E, obviamente, dá foco na estação, porque não só pelo gosto, mas pelo valor nutricional e pela proporção de macronutrientes que elas fornecem, eu acredito. Frutarianismo. Não praticamos frutarianismo, ou seja, frutarianismo é viver de fruta. É um conceito desenvolvido por seres humanos. Não existe animal frutariano na natureza. Existe animal frugívoro, que come primariamente frutos e vegetais, mas não come só fruta e vegetal. Chimpanzé mata um macaco de vez em quando, uma vez por mês. Chimpanzé raramente come inseto. Bonobo já foi visto comendo alga no fundo do oceano. Eles comem outras partes da planta, como flores, por aí vai. Mas a dieta, ainda assim, fruta predomina. Então, fruta é um alimento quase perfeito. Isso não quer dizer, por exemplo, eu já passei vários dias só comendo fruta. Mas, ainda assim, você tem uma reserva nutricional. Isso é armazenado dentro do organismo. Por exemplo, fiquei 10 anos sem suplementar B12 e sem consumo de proteína animal. Me arrependi. Você tem que suplementar, ou você tem que ter um consumo de proteína animal. Fato, não tem outro jeito. Mas, ainda assim, a reserva nutricional para B12 é 10 anos. Né? No meu caso, obviamente, tem gente que fica deficiente antes por vários fatores. Né? Mas, ainda assim, as pessoas acham que, vou passar um dia de... Não, eu não estou me preocupando com o equilíbrio no presente momento. Eu estou me preocupando com o equilíbrio a longo prazo também. Então, o que importa não é a fruta, mas a proporção de macronutrientes e reservas dentro de você. Ou seja, quando eu como melancia, eu sinto menos vontade de vegetais do que quando eu como tâmara e banana. Melancia tem mais proteína e é mais equilibrado, entende? Então é muito relativo ao alimento que você está comendo, a quantidade, a como que você vai equilibrar essa proporção de nutrientes, entende? Vegetais, por exemplo, fornecem mais saciação devido ao volume e permitem uma restrição calórica e uma abundância de nutrientes benéficos. Ou seja, não tem por que ter medo de vegetais, é a coisa mais insensata do mundo. Equilibrando a dieta. Então, sim, o alimento que predomina a nossa densidade calórica é a fruta. Mais vegetais você pode comer até 2 kg de vegetal ao dia, a mesma quantidade que você come de fruta. Mas, ainda assim, eles não fornecem muitas calorias. Então, no início, por exemplo, eu vivi primariamente quase que 2 anos de fruta. Eu comia 2 cabeças de alface por dia, uma cabeça de alface por dia, 2 tomates, aí de vez em quando 2 cabeças de alface. Uma vez por mês eu ainda fui em sushi, né, verdade, até o final do primeiro ano. Aí
No final do segundo ano eu comecei a me sentir fraco. Aí eu falei, ué, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu não acreditava que a dieta estava errada. E literalmente eu só consumia alface e tomate. Aí eu comecei a introduzir brócolis, eu passei por uma gôndola de supermercado, eu olhei pro brócolis e comecei a salivar, assim. Eu nunca tinha sentido saliva literalmente sendo liberada na mandíbula, assim, dentro da boca. Eu fiquei impressionado, assim. Aí eu falei, ué. Aí eu comprei o brócolis, cheguei em casa, tentei comer, era duro demais, era horrível, eu não conseguia comer. E eu, na época, quando eu comecei o crudivorismo, eu tinha comprado uma panela a vapor. Que hoje em dia, até hoje, minha mãe tem essa panela a vapor. 17 anos, ela está intacta ainda. E aí, no final das contas, eu cozinhei o brócolis no vapor, consegui comer. Eu voltei a me exercitar, estava super bem nos outros dias. Aí continuei comendo caqui e alface por, 5 dias. Aí comecei a me sentir fraco de novo. Aí comprei um monte de brócolis, cozinhei todos eles no vapor. Aí, passou. Aí voltei a comer caqui, porque eu sou viciado em caqui, quando está em época de caqui eu não quero comer nada além de caqui. Aí, no final das contas, sentia fraco de novo. Aí eu me lembro comendo arroz e feijão, assim, aí passou. Aí eu falei, cara, eu preciso equilibrar isso. Eu comecei a perceber que eu comecei a introduzir castanhas, eu comecei a testar repolho, comecei a testar outros vegetais, aí aprendi a escolher brócolis jovem ao invés de maduro e consegui comer ele cru, entende? É um aprendizado longo. Vocês não vão conseguir fazer a coisa na primeira vez que vocês forem tentar. Mas não é para achar que o conceito está errado, é para vocês perceberem que a aplicação prática de vocês que está errada. É uma perda, mas não é muito, não. Não é muito, não. Então, calma. Só um segundo. Eu juro, anota só pra gente não parar. Vamos lá. Olha só que interessante. A proporção de macronutrientes por grupo de alimentos. Tá? Ou seja, uma banana tem 4% de proteína. Uma goiaba tem 13% de proteína. Mas, em média, se você pegar todos os frutos e fazer uma média, 90% de carboidrato, 5% de gordura, 5% de proteína. Dá mais ou menos isso. Ou seja, todos os grãos têm mais ou menos essa média de carboidrato, gordura e proteína. Aí muita gente não entende que carne, por exemplo, costela, é 22% de proteína, 78% de gordura. A gente classifica os alimentos pelo macronutriente principal, mas isso é errado. Proteína animal, no caso do leite, é primariamente gordura. Carne, primariamente gordura. Ovo, primariamente gordura. Não deveria ser chamado de proteína, deveria ser chamado de gordura animal, se botar arroz como carboidrato. Porque arroz tem proteína e tem gordura também. Muita gente não entende isso. E aí, no final das contas, oleaginosas, que é uma das coisas que as pessoas têm realmente problema em comer quantidades moderadas. Bem simples. Olha a dificuldade de um chimpanzé para tirar a oleaginosa da casca. Se alguém, de um macaco, isso aí é um primata, não é um chimpanzé. Se você for parar para pensar, alguém já descascou semente de girassol? Alguém já colheu um girassol e a semente de abóbora, por exemplo? Não dá um trabalho do caramba descascar semente por semente? E um punhado bem cheio é 30 gramas. Entende? Quantas gramas você acha que você come de amendoim torrado, processado com sal ou castanha de caju? Né? Quando você come. Ou seja, se você não tem moderação com oleaginosas, consuma elas na casca. Né? Compre elas na casca e quebre elas uma por uma. Mas, ainda assim, o ideal é consumir elas no final da refeição para você não ter um consumo excessivo delas. E aí, uma coisa que eu aprendi com o Graham, que eu sempre ensino aos meus pacientes, que eu adoro esse conceito, que é o melhor realmente em termos de nutrição. É como explicar nutrição para leigos, que vai funcionar melhor do que qualquer coisa que você explicar de nutrição para o resto da sua vida. Ou seja, ele falava para você dar uma nota à sua refeição. A refeição pode ter de 0 a 6, né, de qualidade. Fresco é mais saudável que seco. Cru é mais saudável que maduro. Cru é mais saudável que cozido. Maduro é mais saudável que verde. Integral é mais saudável que refinado. Orgânico é mais saudável que convencional.
plantas é mais saudável que animal. Então, ó, é muito simples. Quem discorda que arroz integral é mais saudável que arroz branco? Quem discorda que laranja é mais saudável que suco de laranja? Quem discorda que, entende, brócolis cru ou levemente cozido é mais saudável que aquele brócolis que fica amarelo de tanto cozido? É bem simples a coisa, mas as pessoas realmente não percebem. Então, whole, fresh, ripe, raw, organic plants, como o Graham falava. Esses 6 conceitos básicos: cru, fresco, maduro, integral, orgânico, plantas. Eu botei 6, são a base. Sua refeição é toda perfeita, mas não é orgânico? Tem um prejuízo? Tem. Sua refeição é toda perfeita, mas não é crua? Tem um prejuízo? Tem. Sua refeição, tipo, caldo, a gente vai para o exemplo prático, por exemplo. Caldo de cana, a gente espreme aqui, me perguntaram ontem sobre caldo de cana. Fresco, maduro, cru, vegetal, orgânico, mas é refinado. É ideal? Não. Não é refinado. Você não espremeu a cana e jogou fora a fibra? Não é uma industrialização e um refinamento extremo, mas é já refinado. O refinadíssimo seria o açúcar da cana. Entende? Mas ainda assim é refinado. Então, azeite, por exemplo, não fresco, porque já foi espremido há meses, refinado, porque já é só a gordura, possível. Isso é um extremo refinado, por exemplo, que aí só sobrou a gordura. Sobra alguns micronutrientes, sobra, mas ainda assim é menos, porque não é um alimento fresco. É possivelmente não maduro, porque muita gente não sabe, mas a azeitona verde tende a ser verde, né? A azeitona geralmente madura é a colorida, a preta, e cru e origem vegetal. Então já tem muita coisa valendo. Então muita gente não pensa, mas azeite é melhor do que muita coisa. Ou seja, melhor que carne, melhor que algumas coisas. Não, é relativo, né? Quero dizer, a gordura do azeite é melhor que a gordura da carne, mas ainda assim... Então, nutrição 1, alimentos in natura. Espinafre cozido e espinafre cru. Aí a gente olha até os artigos médicos científicos. Água incorporada no alimento não serve como alimento e reduz a ingestão de água de mulheres saudáveis, reduz a ingestão de calórica de mulheres, ou seja, consumir alimentos com maior conteúdo de água mais efetivamente reduz a ingesta calórica total do que beber água. Ou seja, você comer uma melancia funciona mais para reduzir a ingestão calórica total do que você beber água e comer outra comida. Nutrição 2, alimentos integrais, bem simples. Olha aí, ó, falando da refinação. Uva passa, suco de uva. Ou seja, quanto mais você vai refinando, noz, manteiga de nozes, óleo de nozes e sementes. Alimentos frescos e integrais. Quão integral é o alimento sem água? Quão saudável é o alimento que não estraga? Ou seja, perguntar sobre fruta seca é bem simples. Se o alimento não tem água, ele já não é mais integral. Comida cozida, depois que você cozinha, você evapora a água, não é mais um alimento integral. Então chamar a dieta plant-based de whole food plant-based diet, ao meu ver, é um oxímoro, né? Porque não são duas palavras que vão bem juntos. Se é cozido, não é mais whole foods, porque o termo científico lá fora que a gente usa para indicar uma dieta vegana, uma dieta baseada em plantas saudável, é whole food plant-based diet. Entende? Então, comida cozida não é mais whole, não é mais integral. Entenderam? Suco aumenta a ingestão calórica, ou seja, fazer suco é refinação. E no final das contas você consegue consumir bem mais fruta, bem mais calorias em forma de suco do que a fruta sólida. Hiperfagia em ratos, ou seja, esses ratos que são alimentados com uma mistura de açúcar e gordura, eles chegam a comer 36% a mais do que sua necessidade calórica. Um rato obeso e um rato magro, simplesmente por ser alimentado com mais açúcar e gordura. Densidade calórica e volume, olha aí, ó. A gente tem receptores estomacais, ou seja, no seu estômago, na parede dele, à medida que ele vai enchendo, você vai tocando esses receptores estomacais e vai indicando o cérebro saciedade.
Quando você come vegetais, o estômago fica bem cheio e consumiu pouca caloria. Quando você consome galinha, por exemplo, o estômago ficou ainda bem vazio, mas é a mesma quantidade de calorias e de óleo. Para vocês terem mais ou menos uma noção da por que você consome mais calorias do que necessário e por que você não fica com o abdômen tanquinho. Mas se você parar para pensar, é verdade. Se você está com um pouquinho de excesso de gordura, é porque você está comendo alimento refinado. Se você vê que você está realmente bem seco, bem seco, você consegue ver a musculatura, é porque você não está consumindo mais do que o necessário. E isso é o padrão da natureza. A natureza não queria mais. Imagina você com 2, 3, 4, 5 quilos a mais para viver na natureza. São 5 quilos a mais para subir numa árvore. Você vai subir numa árvore de 10 metros para colher uma jaca. São 10 quilos a mais para você carregar. A natureza não quer isso. Você está mais inflamado, você está mais doente. Né? Lontra marinha come até 1/3 do seu peso diariamente. Por isso que o meu rosto fica fino. Porque o percentual de gordura é muito baixo. Não é porque você está doente ou anêmico ou qualquer coisa do gênero. Se eu começar a comer muita fruta, você vê várias fotos minhas mais antigas com maior percentual de gordura, com o rosto rechonchudinho. Mas eu comia mais do que necessário antigamente. Até mesmo eu achava que precisava de mais fruta do que necessário. Hoje em dia, grelina, leptina, deve ser muito mais devidamente controlado, né? Nos últimos dias, meu som está péssimo. Lontra marinha come até 1/3 do seu peso diariamente. Então as pessoas acham que a gente come demais. Mas no final das contas fala para uma lontra marinha que ela está comendo demais. Imagina comer 20 quilos para um ser humano. Imagina um gorila comendo 30 quilos diariamente. E ninguém fala que ele está comendo demais. Um cavalo, uma vaca, come quilos e quilos e quilos de grama. Aí a pessoa te vê comendo 2 quilos de melancia e fala, caramba, você come muito. Ela, não. Você come muito de calorias, eu como muito de volume e de micronutrientes. Quantas mordidas ao dia? Ou seja, você vai ter que aprender a comer muito mais. Meu almoço, como eu fico até meio-dia em jejum e treino intensamente, 2 horas de tênis, no outro dia joguei 3 horas de tênis, mais 1 hora na horta, vários dias seguidos isso. Quando eu sento para comer, é coisa de quase 1 hora comendo. É quase 1 hora comendo mesmo, assim, é bastante tempo. Né? Porque é muita mordida. E aí, necessidade calórica é variável por inúmeros fatores. Ah, Eduardo, mas quanto que eu tenho que comer? Óbvio, eu sou nutricionista, eu posso fazer um cálculo calórico para você, mas a coisa é bem simples. Idade, sexo, forma física, tipo e intensidade de atividade física. Porque, por exemplo, se você é um corredor, a gente sabe que, por exemplo, tênis é um dos esportes que mais gasta caloria, porque é muito intenso. Se você está fazendo um esporte como, sei lá, caminhada, gasta menos calorias, você fez o mesmo tempo de esporte do que outra pessoa. Musculação, vai começar a criar músculo. Músculo tem uma maior taxa metabolicamente ativo. Então você precisa de mais calorias só para estar parado, só para manter o músculo. Então por isso que é muito mais fácil também, quanto mais músculo você tem, menos percentual de gordura você tem. Então uma Ferrari bebe mais que o Fusca devido à potência do seu motor, é bem simples. Entende? O que você quer ser, um Fusca ou uma Ferrari? Você quer realmente beber mais gasolina, porque você tem mais músculo. Então, um exemplo aí bom, um fisiculturista obeso, né, um fisiculturista antes de virar fisiculturista, bem gordinho, e depois ele fisiculturista. 100 calorias a mais por cada quilo de músculo. Então, se você tiver muito músculo, você pode ter uma taxa metabólica basal de 500 calorias a mais. Então, densidade calórica, por exemplo. Olha azeite. Azeite são 4.000 calorias a cada 453 gramas. Vegetais verdes, 100 calorias a cada 453 gramas. A densidade calórica de azeite é 800 calorias a cada 100 gramas. E a densidade de tomate, 17 calorias a cada 100 gramas. Ou seja, não é só o peso, é longevidade. É quanto você está sobrecarregando o seu organismo. Aquela brincadeira, né? A pessoa roubando, assaltando a geladeira no meio da noite, procurando para ver se alguém está vendo, né? Mas o seu corpo sempre está vendo. Essa que é a coisa que você tem que entender. Não adianta esconder a comida de alguém. O seu corpo vai estar vendo por dentro. Por mais que você esteja magro, você vai estar pagando o preço. E alimentos integrais,
maior saciação por açúcar sanguíneo, receptores de extensão estomacais, quantidade de nutrientes. Leptina é um hormônio anorexigênico, inibe o apetite. Grelina é um hormônio orexigênico, estimula o apetite. Ou seja, muita gente não entende, mas toda mãe fala, não come o doce antes da refeição, porque senão você não vai comer o salgado. Ou seja, a elevação do açúcar sanguíneo é um mecanismo de saciedade. Os receptores estomacais é outro mecanismo de saciedade. Nutrientes na corrente sanguínea, na célula, é outro mecanismo de saciedade. Por exemplo, resistência insulínica causa hiperfagia. Ou seja, o diabético, ele consome mais comida do que necessário porque ele não sente a saciedade. Entende? Então, sendo mais saudável, você tem mais adequação de leptina, grelina e vai comer mais quantidades exatas, né? Então, ó, 100 gramas de batata crua, 58 calorias. 100 gramas de batata cozida, 78 calorias. 100 gramas de batata frita, 172 calorias. Jejum intermitente no auxílio ao controle do peso. Olha, uma pesquisa publicada, acho que pelo time do Walter Longo, né? No American Journal of Clinical Nutrition. O Mark P. Madison, essa pesquisa do Madison. Mas não é do Walter Longo. Mostrando apenas melhorias com jejum intermitente no controle do peso e melhorias a biomarcadores, né? Monorrefeições. Higienistas antigamente já falavam sobre monorrefeições, falando que a variedade é o tempero da glutonice. E no final das contas agora a gente tem pesquisas médicas e científicas, leva uma pessoa para um buffet, bota um monte de coisa para ela fica saciada. Se você bota mais 3, 4 sobremesas, ela come bem mais do que se botar só uma sobremesa. Ou seja, na natureza não existe banquete. Existe banquete de uma fruta só, de um vegetal só. Você vai achar uma coisa por vez, você não vai achar 10 coisas, 20 coisas, 30 coisas. Então, literalmente, uma das razões de compulsão alimentar é uma ampla variedade de alimentos. Se você comer só melancia, você vê que você fica muito mais saciado e bem mais equilibrado emocionalmente. Uma monorrefeição, por exemplo, de figos, seria mais ou menos uns 15 figos. Salada, por exemplo, muita gente acha que salada é aquela quantidade do prato pequenininho que a gente vê para uma família, né? Um bolzinho. Não, salada é amplas quantidades de vegetais. A gente come vegetal muito mesmo, porque eles são hipocalóricos, tá? Então, alface, 17 calorias a cada 100 gramas. Por mais que você coma 1 kg de alface, são 170 calorias. Por isso também eles não mudam muito a proporção de macronutrientes. Por isso que eu me sentia fraco lá atrás. Porque eu provavelmente estava consumindo, no final do segundo ano, né? Fiquei 2 anos fazendo isso, consumia, sei lá, 300 gramas de alface ao dia e 2 tomates. Não consumia leguminosa, não consumia oleaginosa, não consumia nada diferente. É óbvio que a proporção de macronutrientes é alterada e, obviamente, eu não consigo manter uma proporção de nutrientes saudáveis, né? Porque só fruta não sustenta a longo prazo. Então, variedade é um fator muito importante, até mesmo variedade nas cores também, né? Indicam diferentes fitonutrientes. Aí, ó, uma pesquisa que eu botei no vídeo no canal sobre compulsão alimentar, que mostra literalmente o alimento menos viciante de todos que eles testaram é pepino. Por quê? É água. Porque não tem muito gosto. Eu também adoro, ainda mais o japonês. Mas ainda assim, bota feijão no seu prato, depois tenta comer pepino. Bota feijão com sal e tenta voltar pro pepino. É difícil, é bem mais difícil. A cara dela, tipo, não, é bom, eu volto. Olha, ó. A produção do azeite de oliva, olha que interessante. Eles mostrando aqui. Primeiro tritura a azeitona, depois eles extraem o óleo, depois eles engarrafam, depois eles limpam. Depois eles misturam, depois eles filtram. Desidratação e a perda da água, por exemplo, é um fator prejudicial. A água é um nutriente dos mais importantes, né?
Quer dizer que você nunca possa usar? A gente está fazendo cupcake aqui. Né? Não é que você nunca possa usar, mas entender que a água é importante. Alimentos integrais. Ou seja, olha que interessante. O papel da microbiota intestinal no controle do apetite do hospedeiro. Crescimento bacteriano influenciando no comportamento da alimentação do animal. Ou seja, a nossa microbiota influencia não só na nossa fome, mas também influencia até mesmo no que a gente tem desejo em comer. Se você alimenta a sua microbiota com lixo, você vai querer mais lixo. Pesquisa publicada na Nature, né? Sim, transplante fecal, como a gente chama. Sim, tem gente que paga até 20 mil reais para inserir fezes de uma outra pessoa nela mesma. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta mesmo. Eu deveria ir para um laboratório de transplante de fezes e vender a minha. Melhor microbiota que a minha não vai ter. Não, é verdade mesmo. A gente mostra que, por exemplo... Tem um estudo que pagava até 50 mil dólares por ano só vendendo. Não, mas é sério. Você vai na internet tem gente. Então aí, ó. Algo que as pessoas nem imaginam, mas existem frutas climatéricas e frutas não climatéricas, ou seja, frutas que maduram fora do pé e frutas que não maduram fora do pé. Exemplo disso é a banana, por exemplo, maçã, damasco, tomate, melão, e frutas não climatéricas seria laranja, limão, uva, morango. Climatéricas e não climatéricas, né? Neuroadaptação, perdendo o vício por sal, açúcar e comida cozida. É muito interessante, né? O cara fumando e ela sem conseguir tolerar a fumaça do cigarro. Por quê? O que acontece? Se você pega uma criança com 10 anos de idade, dá o primeiro charuto dela e o primeiro uísque dela, ela passa mal. Se ela continuar fazendo isso constantemente, aos 40 anos está um adulto falando que ama charuto e ama bebida. O que aconteceu? Neuroadaptação. Então, eu adoro essa citação do Kailash, um amigo meu crudívoro. Não é que os alimentos naturais não têm gosto. As pessoas é que perderam o paladar. Mas os alimentos naturais podem não ter gosto, se eles forem crescidos de uma forma inadequada, colhidos verdes, etc. Tá? Não é 100% fidedigna a alegação, mas é muito interessante. Então, olhem que interessante. Devido à neuroadaptação, a abstinência de álcool traz mudanças fisiológicas e um estado emocional negativo. Quem largou o café aí está com dor de cabeça. Quem largou o açúcar aí está com dor de cabeça. Largar o álcool traz estado emocional negativo. Será que o corpo está faltando álcool e está pedindo por álcool? Não, acho que é o contrário, acho que dá alegria. Exatamente. As pessoas geralmente sentem sintomas de desintoxicação. Eu, quando larguei o cigarro, eu fumei por 4 anos. Foi a pior semana da minha vida. Eu queria arrancar minha pele, de tão nervoso que eu sentia. Então, ó, ritmo muito interessante, ó, o que eu estava falando aí, ó. Diurnal Variation in Nutrients and Chimpanzee Foraging Behavior. Ou seja, chimpanzés querem frutas durante o dia e querem vegetais durante a noite. Não, durante a noite não, né? No final da tarde. Por quê? Não sei. Mas literalmente é o que o que as pesquisas antropológicas mostram. American Journal of Primatology, 2013. Então, um cronômetro aí, ó, mostrando, batendo todos os tipos de proteína. Eu fiz um cálculo da minha dieta no dia para mostrar que bate facilmente todas as necessidades nutricionais, né? Tá? Dúvidas? E só para finalizar quando a dieta está errada, medicamentos não têm utilização. Quando a dieta está correta, remédios não são necessários. Não, foca em medicina de estilo de vida. Você consegue ajudar muito mais gente. Então.
Calma, só finalizar a última coisa. Conclusão e possíveis erros. Começar sua refeição com frutos e vegetais crus, caso coma algo cozido, diminuir a quantidade de alimentos gordurosos, variedade ao longo das semanas e meses, aumentar a quantidade de vegetais, aprender a madurar e escolher frutos e vegetais, comer em grandes quantidades, aceitar erros, já que ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair algumas vezes, natural é sempre a melhor forma, frugivorismo não é só fruta, carboidratos não são maléficos, o que na verdade é prejudicial é cozinhar e refinar. Cozinhar e refinar permite você comer tipos e quantidades de açúcar não fisiológicos e ainda misturar com gorduras em excesso. Vai lá, algumas dúvidas?